Como agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu. Bom dia, irmãos da PIB. É um prazer estarmos hoje aqui dando início à lição 6, aqui da nossa revista, Palavra e Vida. E hoje nós vamos falar sobre a depressão por conta dos prazeres, riqueza e fama. E nós vamos estar vendo, então, a experiência de Salomão. Então, hoje o nosso personagem aqui do nosso estudo vai ser, então, o rei Salomão. É a lição 6, o texto básico é Eclesiastes 2, de 1 a 11. E aí nós vamos ver, através desse estudo da lição 6, as experiências de Salomão, quando o prazer, o dinheiro e a fama não satisfazem. Então, nós vamos ver aqui no início, na introdução, que é natural que todo ser humano, nós, sempre vamos buscar o melhor. Nós vamos querer projetos de vida que vão nos satisfazer, né? Tanto socialmente falando, como também a nossa psique. Vem uma satisfação quando nós temos uma conquista, quando nós temos sonhos e projetos, e naturalmente a gente alcança aquele sonho, aquele projeto. É uma sensação muito agradável, né? E isso naturalmente nos gera uma felicidade. Mas só que muitas das vezes nós temos que ter um certo cuidado para que isso não se torne até uma obsessão, um vício de toda hora, né? Como nós vamos ver aqui pelo histórico, né? Pela experiência e o testemunho de Salomão, que foi se buscando, e isso pode se gerar uma insatisfação. Porque qual é a verdadeira felicidade? Aonde nós encontramos essa tal felicidade, que é uma necessidade natural do ser humano, e o homem sempre está em busca dela. Então, nós vamos ver aqui que a felicidade pode ser encontrada, devido a algumas pessoas, no dinheiro, nos prazeres, através da prosperidade, né, conforto, para encontrar essa alegria. Mas será? Nós vamos ver, então, através daqui do nosso estudo, né? Então, cria-se uma ilusão, né? Então, as pessoas se iludem acreditando. Claro que tem um conforto, né? um bem-estar, né? Enfim, claro que isso ajuda muito. Mas será que isso é tudo? Será que isso gera realmente a felicidade plena, essa verdadeira felicidade? E aí nós vamos ver, então, o que isso pode gerar no ser humano. O descontentamento. O descontentamento é um grande, né, causador de sofrimento e de doenças emocionais e espirituais. Está aqui na nossa revista, logo na introdução. Então, isso vai gerar o que na pessoa? Um descontentamento, porque ela vai buscar ser feliz, né, através daquele corpo perfeito, daquele carro, daquela casa, e isso está gerando problema em muitas pessoas. E isso as pessoas estão sofrendo, porque muitos não almejam, e outros, quando almejam, percebem que foi uma ilusão, como diz Salomão, né? Correu atrás do vento. Então, o descontentamento, ele vai causar um sofrimento, ele vai causar dores emocionais e também espirituais. O descontentamento é um desprazer, é um desgosto. O descontentamento, ele flui num coração que diz assim: eu mereço melhor do que Deus me deu. É um coração orgulhoso. Então, a pessoa que está, né, com descontentamento, com esse desgosto, com esse desprazer, ele vai falar isso: eu merecia mais, eu mereço melhor do que Deus me deu. Então, isso vai gerar esse descontentamento, e isso naturalmente vai, sim, gerar dores emocionais e principalmente espirituais, porque aí a pessoa, né, ele vai começar a questionar até Deus: eu mereço mais, né, o Senhor não me ama, eu estou infeliz, eu estou descontente. E aí vai surgir um monte de interrogações. E aí nós vamos continuar e vamos ver que, então, Salomão, ele foi um homem muito rico, riquíssimo, né? Nós estamos vendo aqui na nossa revista. E ele chegou à conclusão de que prazeres, fama e riqueza não trazem a verdadeira felicidade.
Pelo contrário, trazem tristeza e uma tristeza profunda. Por que será? Vamos entender. Ele foi, então, atrás dessa verdadeira felicidade através dos bens materiais. E aí nós vamos ver aqui na lição que o que ele pôde fazer para o seu bem, para si, todos os prazeres que o mundo oferecia, ele conseguiu. Ele conseguiu. Só que, no final, ele viu que não gerou nenhum prazer, só gerou descontentamento, foi vazio. Nós vamos ver mais à frente que ele deu até uma crise existencial. E aí isso gerou, foi uma profunda tristeza, né? Foi o efeito contrário. E aí nós vamos ver, então, a verdadeira felicidade, irmãos, não tem preço. A verdadeira felicidade, ela se encontra no amor incondicional do nosso Deus. O nosso Deus, ele nos dá essa felicidade. Quando nós verdadeiramente acreditamos no amor incondicional do nosso Deus, aí sim nós vamos nos sentir amados, amparados, respeitados, valorizados. E isso, essa felicidade, ela vem de dentro. E aí nós verdadeiramente seremos felizes, independente das circunstâncias, porque nós sabemos que nós temos um Deus que nos ama e é um amor incondicional. E aí nós vamos ver, então, Salomão possui tudo o que quis. Isso aí já é um chamado para nós. Ele possuiu tudo o que ele poderia ter possuído na sua época. Mas, mesmo assim, devido a toda essa experiência que ele viveu, lá no versículo 11, no verso 11, ele vai mostrar. Foi vaidade, corria atrás do vento. Então, no texto de Eclesiastes 2, dos versos 1 ao 11, Salomão ele vai perguntar a si mesmo. Ele vai se perguntar se a luxúria e os demais prazeres mencionados geram verdadeira felicidade no coração do homem. Geram verdadeira vida no coração do homem. No final, ele foi, se perguntar, se questionar. Bom, essas atividades na época, moralmente eram aceitas no seu tempo, mas eram ruins aos olhos de Deus. Toda a busca de Salomão revelou-se inútil e vazia. No final de toda a busca por prazer, Salomão encontrou apenas o vazio. E isso retrata, porque isso mostra o comportamento dele. Ele estava infeliz. Ele estava realmente descontente, porque ele queria mais, e ele queria mais, e conforme ele fazia, nós vamos ver aqui através dos versos, e ele estava insatisfeito. Havia-se uma insatisfação. Então, por isso que ele buscava mais e foi buscando, e quanto mais ele buscava, ele percebia que não estava sendo preenchido essa tal felicidade, esse prazer que ele buscava. E ele viu que através do dinheiro, da fama, enfim, tudo que ele podia possuir, na verdade, não preencheu esse vazio. E aí, no final, ele realmente apresentou uma crise existencial depressiva. No verso 1, ele se convida a experimentar as coisas boas da vida. E aí nós vamos ver na Bíblia, está assim, disse eu no meu coração, ora, vem, eu te provarei com alegria, portanto, gozo prazer. Mas eis que também isto era vaidade. Então, nós vamos ver que no verso 1 ele se convida, Disse eu no meu coração, ora, vem, eu te provarei. As coisas boas da vida, só para ver no que isso iria dar. Mas, no verso 2, Salomão já começa as suas conclusões, antes mesmo de dar o seu testemunho pessoal. O maravilhoso dessa lição, irmãos, que ele vai dar um testemunho pessoal. Ele experimentou todos os prazeres da vida, todas as riquezas, mas no final ele vai ter esse reconhecimento e ele vai mostrar. Ele vai mostrar que foi tudo em vão. Ele correu atrás do vento. E aí nós vamos ver, então, Salomão começa suas conclusões antes mesmo de dar seu testemunho pessoal, no verso 11. Sua conclusão foi que as alegrias e os prazeres deste mundo, além de nada valerem, são loucura. Então, foi um testemunho assim forte, além de não ter valor nenhum. Os valores que ele buscava, no final ele percebeu que não apresentava valores nenhum e loucura, eram loucuras. Olha, no verso 2, do riso disse, está doido? E da alegria, de que serve esta? Então,
ele nos mostra aí que não tinha valor e era loucura. Então, nós vamos ver aqui através dos versos. Olha, no verso 3, Salomão, ele lança aos vinhos a extravagância, né, sem limites para nada. Nós vamos ver também no verso 4, ele lança grandes projetos, constrói casas e vinhas para si. Sempre para o seu prazer, né? Seu bel prazer. No 5, conta que criou um jardim tão grande que continha todo e qualquer tipo de árvore frutífera. Lembre-se de que, àquela altura da história da humanidade, a construção de jardins e pomares era um sinal de muita riqueza. E no versículo 6, Salomão constrói gigantescos, né, reservatórios de água para irrigar todos os jardins e plantações. E no versículo 7, ele compra escravos e escravas para fazerem todo o serviço para ele. E além dessa terrível aquisição de comprar, né, escravos e escravas, né? Foi uma terrível aquisição de Salomão. Ele compra tantos bois e ovelhas que nunca antes dele alguém em Jerusalém possuiu tantos animais. Irmãos, então nós estamos vendo aqui, através, né, da leitura aqui, através dos versículos, ele foi buscando mais, e ele foi buscando mais, e ele foi, assim, adquirindo bens e tendo outras aquisições, e quanto mais ele possuía, mais ele queria possuir. Então, nós vamos perceber que é um perfil, um comportamento de uma pessoa infeliz, de uma pessoa insatisfeita. Mas era uma pessoa também que, será que estava na presença de Deus? É um questionamento que nós podemos fazer. Então, ele estava buscando mais, ele estava insaciado, né? Ele estava assim, obcecado, ele estava buscando essa tal verdadeira, essa tal felicidade. Essa verdadeira felicidade, essa felicidade plena. E aí nós vamos ver no versículo 8, Salomão vai atrás de ouro e prata, e aí ele não parou não, ele continuou, e aí nós vamos ver no versículo 8, ele foi atrás do ouro e da prata. A Bíblia diz que ele foi o homem mais rico, vestia com esplendor, que possuía dinheiro suficiente para comprar tudo o que desejasse. Segundo Jesus, em Mateus 6, 29, a glória de Salomão foi extraordinária. Aí, irmãos, vamos lá então para Mateus 6. Né? Nós vamos ver então que aqui a revista A Lição nos mostra que Salomão, né, que o próprio Jesus, em Mateus 6, 29, né, segundo Jesus, ele mostra isso, né, que Salomão, ele mostrou a sua glória, né, mais extraordinária. Mas vamos ver então Mateus 6, o mesmo capítulo, Mateus 6, 19, 20 e 21, que casa muito bem com o que nós estamos falando aqui, através do testemunho da experiência de Salomão. Então, olha só, Mateus 6, 19, 20 e 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Podemos ver o perfil, então, de Salomão aqui. Né? Podemos ver então aqui, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E continuando então no capítulo 6 de Mateus, então nós vamos ver lá no verso 28, e quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então, nós estamos vendo aqui que o capítulo de Mateus 6 nos mostra muito bem essa experiência aqui.
né, vivida por Salomão. Aonde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. E foi isso que nós vimos aqui através do testemunho, da experiência, então, do rei Salomão. E aí nós vamos continuar, e aí nós vamos perceber que, será que Salomão terminou sua vida como um homem feliz e realizado? Será? A resposta é não. Claro que não. Né, que nós estamos vendo. No verso 11, ele conclui: contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Essa foi a conclusão dele. Então, nós vamos ver, então, no verso 11, ele vai concluir. Irmãos, que bom que, no final de tudo, ele chegou a essa conclusão. Ele teve esse momento assim, que ele teve essa consciência, e ele percebeu que ele correu atrás do vento, né, que debaixo não teve nenhum proveito debaixo do sol, que tudo que ele construiu, que tudo que ele buscou, não trouxe a ele satisfação. Não trouxe a ele, trouxe momentos felizes, né? Aquisição de um bem, aquisição de uma propriedade, distrai, traz momentos felizes, mas não aquela coisa plena, né? Aquela satisfação plena somente em Cristo Jesus que nós vamos encontrar. No ponto 2, fala-se sobre riqueza e felicidade, né? Significa a mesma coisa? E aí nós vamos ver que Salomão ele coloca o seguinte: a conclusão que Salomão chega é que riqueza pela riqueza, o prazer pelo prazer, o sucesso pelo sucesso é loucura, algo inútil e sem proveito. Por que vira uma loucura? Porque a pessoa ela fica obcecada. Ela fica obcecada, ela pode gerar, então, uma obsessão compulsiva, porque ela vai buscar, e isso pode também acontecer um descontentamento, né, um desprazer, um desgosto, enfim, e aí vai mostrar que é uma loucura, porque a mente da pessoa, né, o cérebro busca sempre estar feliz, então a pessoa vai se tornar dependente daquilo, né, vai se tornar um vício. Tá? Como se fosse, então, um vício, uma droga, e a pessoa vai ter que estar sempre experimentando e buscando, e no final, Salomão teve essa conclusão. É loucura. Salomão, então, ele vai entrar numa crise existencial depressiva. Né? Ele não vendo mais razão para a vida. E aí ele vai entrar nessa crise existencial. Então, nós vamos ver que essa crise existencial, né, ele vai entrar nessa crise existencial, é um momento no qual, irmãos, a pessoa, o ser humano, ele questiona os próprios fundamentos da sua vida. Se a vida possui algum sentido próprio, algum valor. Então, foi nesse momento. Ele entrou nessa crise existencial depressiva. Ele começou a se questionar. E esse processo de pensamento é o que os leva à depressão. Então, foi um momento assim que ele teve um confronto com ele mesmo. Ele parou e pensou, né, o que está me levando tudo isso, esses bens, essas propriedades? E aí questionou os próprios fundamentos da sua vida. Então, foi um momento assim que ele, não vendo razão para a vida, ele viu qual foi o significado. O que ele buscava? Será que ele almejou? Será que ele conquistou? Ou ele camuflava? Ou ele se escondia atrás de todas as propriedades, de todos os bens que ele tinha adquirido, de todos os prazeres que ele tinha almejado, saboreado, vivido? Então, se escondeu, ele se escondia atrás dessa falsa felicidade, desses prazeres momentâneos. Então, chega um ponto que dá essa crise existencial. E aí foi o confronto consigo mesmo. Foi aquele momento que ele se olhou e apresentou essa crise existencial aí depressiva. Aí, como ele mesmo fala, correndo atrás do vento. E a gente vai perceber também um certo perfeccionismo neurótico em Salomão. Por quê? A sua principal
principal motivação dependia de evitar o fracasso. Ele evitava o fracasso a todo tempo, a todo momento. Por isso nós fomos acompanhando pelos capítulos, né? Cada momento ele fazia uma compra, uma aquisição, ele construía. Então nós vamos ver que ele foi então buscando adquirir, né, outros bens. Então, isso mostrava um quadro característico de perfeccionismo neurótico, ao qual a sua principal motivação era evitar o fracasso. E aí nós vamos, então, continuar, que lá no ponto 2.1, nós vamos ver a questão dos famosos. Ricos e famosos deste tempo e seus quadros de depressão. Aqui nós temos 3 depoimentos na nossa revista, depois os irmãos podem ver. Tem 3 depoimentos de pessoas famosas, ricas, que relatam o seu estado de depressão. O primeiro caso fala de um comediante e youtuber, né, que ele fala da experiência que ele teve. Bem, nós podemos então ver aqui que esse comediante, eu só vou pegar só esse primeiro caso, tá, irmãos? Nós vamos ver aqui que esse primeiro caso aqui desse comediante, youtuber, o que ele apresentou foi uma depressão sorridente. Popularmente nós falamos depressão sorridente. Para termos médicos, é a depressão atípica. É aquela depressão que é difícil de identificar. Aqueles que sofrem dessa doença, porque os sintomas não são frequentes assim, são mascarados. É uma falsa demonstração de felicidade. São pessoas que não têm motivos, né? Sem motivos aparentes. Elas têm casa, têm família, têm trabalho, como Salomão, tem tudo. Aparentemente tem tudo, é bem-sucedido, né? São pessoas sorridentes, mas, enfim, falsas demonstrações de felicidade. Então, nesse primeiro caso aqui, então, desse comediante youtuber, tá? Popularmente, mais uma vez eu vou falar, popularmente é falado depressão sorridente, mas para termos médicos é a depressão atípica. E aí nós vamos ver no ponto também 2.1, não ricos e não famosos também ficam deprimidos pelos mesmos motivos. Sim, a depressão, ela tem vários porquês, vários tipos. Então, eu costumo falar que as doenças, elas não escolhem pessoas, elas não se importam se você é rico, se você é pobre, se você é bem-sucedido, elas estão aí para todos, elas são justas e democráticas, porque elas estão aí para todos. Então, a depressão, ela vai sim atingir tanto pessoas ricas como pessoas famosas, né? Ela é uma doença mental e, segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2020, seria mesmo a evidência da depressão, ela viria com tudo. Então, nós vamos ver que as pessoas, né, ou pelo excesso ou pela ausência, pode-se gerar, assim, um quadro de depressão. E mais embaixo nós vamos ver falando da inveja. A inveja que pode acontecer, né? As pessoas, elas, muitas das vezes, é aquilo, né? Viver a vida do outro. Quando eu vivo a vida de alguém, a vida do outro, eu deixo de viver a minha vida. E aí nós vamos ver aqui no estudo que isso acontece. Quantos acreditam piamente que a sua vida só terá valor e sentido quando forem milionários? E aí, para ser milionário, nossa, aí a pessoa, nesse caso, a inveja entra como se fosse um tempero a mais nessa estratégia. Imagine, a pessoa já está no quadro de depressão e ainda vem, como ele coloca aqui, né, o autor do estudo, como um tempero, né? Então, é um tempero amargo, né? Nada agradável. E aí vem a inveja. A fama e a riqueza do outro surge como uma espada encravada no peito e o desejo desenfreado pelo que o outro tem. E aí ele reforça que isso é depressão, né, devido à questão da inveja, da pessoa ficar vivendo a vida do outro, olhando a vida do outro, porque o outro evolui, cresce, e ela se questiona, porque
comigo não está sendo assim. E aí nós vamos ver lá na palavra de Deus, claro, se a gente for buscar na Bíblia, nós vamos ver muitas histórias mostrando essa questão dessa inveja, que passa até a ser patológica. E aí nós vamos ver que a inveja é uma atitude pecaminosa. E nós vamos então ver Caim. Caim, ele através da inveja do seu irmão Abel, né, ele cometeu um crime. Então, nós vamos ver lá no livro de Gênesis 4, 2, 5, né, ele foi tomado por tamanha inveja que acabou por assassinar seu irmão Abel. E aí nós vamos ver em Gênesis 4, 7, que o próprio Senhor Deus foi ao encontro de Caim para adverti-lo. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, irmãos, o nosso Deus, né, o Senhor Deus, foi ao encontro de Caim e o advertiu, mostrou para ele, sinalizou. Interessante que no final o próprio Deus fala, mas a ti cumpre dominá-lo. E aí nós vamos ver a questão do domínio próprio, de estarmos dominando, educando, administrando as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, naturalmente, mas então eu não vou sentir inveja? Ué, nós somos humanos e o humano é um ser complexo, é um ser indefinido. Podemos até sentir uma inveja, mas como o nosso Senhor Deus falou para Caim, também está falando para nós. A ti cumpre dominá-lo. E aí nós vamos acompanhar lá no ponto 3, nossa sede por saciedade. A alma e o corpo humano precisam ser saciados. Existe uma necessidade natural do ser humano. Nós temos as nossas necessidades, né? Tem não sei se os irmãos conhecem, a pirâmide de Maslow, a pirâmide das necessidades humanas. Então, Abraham Maslow, ele ali nos apresenta as necessidades, começando pelas nossas necessidades fisiológicas, né, de segurança, sociais, a autoestima e a chegar à autorrealização. Então, nós vamos ver que existe uma necessidade natural do ser humano, né, de estar aí sendo atendido, tanto a sua alma, o seu corpo. Claro que tudo tem que ter uma dosagem. Isso não pode virar um vício, uma obsessão. E aí nós vamos ver no ponto 3.1 como evitar. Pode parecer uma solução simples, né? Simplória, mas é a pura verdade. Não há nada que nos falte quando temos nosso Deus, né? Quando temos Ele. Ele é o tesouro mais precioso, a fonte de água que nunca cessa, o pão que nunca se acaba, diariamente. Então, está falando aqui de estarmos na presença do Senhor, estarmos na comunhão com o nosso Deus, se relacionando com o nosso Deus, levando tudo aquilo que nos incomoda, que nos entristece, todos os nossos desejos, todos os nossos sonhos. Ele nos sonda, Ele nos conhece. Então, como evitar? Pode parecer uma solução tão simples, é uma solução tão importante, né? Levar tudo ao nosso Deus, conversar com Ele, estar na presença dEle, adorando e o louvando. Para pensar e agir. E aí tem algumas perguntas importantes que, nesse momento, nós podemos estar nos fazendo. Isso é muito bom, porque é um momento de estarmos em contato conosco, é o relacionamento intrapessoal. É você consigo. E é esse confronto de estarmos nos fazendo a pergunta: qual o papel do dinheiro na sua vida? Qual a importância tem o dinheiro na sua vida? Né? Como nós vimos agora em Mateus. Aonde estiver o seu coração, lá estará, né, o seu tesouro, o seu coração. E quanto ele é importante para a sua felicidade? É importante para a sua felicidade. Que grau de importância a popularidade traz para a sua imagem? Do que realmente a sua alma precisa? Então, são perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos. Só você, meu irmão, minha irmã, que pode se perguntar e dar essa resposta. É o seu momento. É você e Deus e mais ninguém. É nesse momento, então, que você vai parar, pensar.
né, e vai fazer essa autoavaliação. As respostas, uma vez bem sinceras, podem acrescentar possibilidade ou não do surgimento de transtornos emocionais que geram a depressão. Então, isso é fato. No momento que nós estamos sempre em contato conosco, sempre se perguntando por que eu estou sentindo, o que me leva a estar tendo esse sentimento, essa emoção, e também levar a Deus, isso realmente dá um refrigério na nossa alma, e isso aí vai nos dar essa paz interior, e isso aí, sim, pode evitar transtornos emocionais que podem levar a um quadro de depressão. Para a nossa conclusão, irmãos, a felicidade é uma palavra de 10 letras, mas a nossa, se resume em 4 letras. Deus, ou em 5 letras, Jesus. Essa é a nossa felicidade, é a nossa felicidade plena, que Salomão, já no final do capítulo, né, no verso 11, ele identificou. Né, que ele correu, então, atrás do vento. Vamos orar, então, para agradecer esse momento que Deus nos concedeu e o estudo da nossa lição. Grandioso Deus e eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, por aqui estarmos, te agradecemos, ó Deus, por esse dia que o Senhor nos concedeu, te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos, ó Deus, pelo estudo que aqui foi feito. Que esse estudo, Senhor, possa atingir os corações daqueles que precisam e necessitam de ouvir, ó Deus, aquilo que vem de Ti. Muito obrigada por tudo. Um domingo abençoado e uma semana de paz. Obrigada.